trazer uma mensagem aqui para nós dessas cartas. Caminho Sagrado, a descoberta através dos ensinamentos dos índios norte-americanos. Eu amo essas cartas aqui, elas têm mensagens muito profundas. E eu tenho uma conexão muito forte, assim, com os índios norte-americanos. Eu já estudei esse livro, né? Então, assim, vamos lá pra mensagem. Vamos ver qual é a mensagem pro nosso momento. Opa, coloquei uma. O grande mistério, a fonte original. Hoje veio essa palavra pra mim, o grande mistério, que eu me lembrei de uma iniciação que eu fiz. Então é uma mensagem grande, tá? Aqui tem uma poesia que fala: fonte da primeira criação, vazio de tudo que é. Eu te dou graças pelo sopro da vida, eu te dou graças pelos meus dons. Mistério eterno que toca o teu coração. Em beleza eu caminhar, mistério sagrado, seu meu guia. Para que eu possa andar, minhas palavras, fonte infinita, fica comigo. Para que eu possa sempre conhecer o calor da tua eterna chama, bem no fundo da minha alma. Então aqui, a fonte original é a criação, né? É chamada do grande mistério pelos nativos americanos. O grande mistério é chamado de sueño, em nossa língua, que é na língua seneca, ou seja, é o grande espírito. Aqui eles chamam Deus de muitos nomes, né? Então eles falam assim, os nativos invocam também o grande espírito quando estão rezando. Porém, dentro da nossa tradição seneca, fazemos a diferença entre os dois. O grande mistério, ele vive em tudo. E é tudo que engloba tudo na criação, sendo a fonte original da criação. O grande mistério criou todas as coisas em beleza, em harmonia e interdependência. Dando uma pausinha aqui. Eu adoro, porque eles não chamam Deus de Deus. Então, assim, a gente quebra um pouco desses paradigmas, né, em cima do nome de Deus, porque Deus, ele tem muitos nomes. E a palavra, pra mim, Deus, a palavra Deus sempre foi muito carregada de dogmas, de crenças religiosas, né? Eu não tenho religião, tá? Eu vivo filosofia do xamanismo e eu estudo, eu sou universalista, então, assim, eu não tenho religião, mas a palavra Deus, pra mim, ela sempre me incomodou. Por quê? Porque ela é carregada de crença. E então construir um Deus em cima dessa palavra. Só que eles chamam Deus do grande mistério, né? E aí tem outras formas de chamar Deus. No hinduísmo eles chamam de Brahma, outros nomes, né? Enfim. Não sei se é hinduísmo que chama de Brahma, mas eu posso estar falando besteira aqui, mas eu sei que eu gosto dessa palavra Brahma, prefiro do que... Então é que eles falam assim, ó. E no xamanismo, o grande espírito, eles falam, né? Grande mistério. Então aqui eles falam, cada faceta da criação foi e sempre será as formas externas, que pode até mudar, mas a energia da criação é autogenerativa e eterna. E dentro dessa infinita criação representada pelo grande mistério, existe um núcleo vibracional ou uma fonte de energia primária que denominamos como grande espírito, acabei de falar, né? Ou princípio criativo. Existe uma diferença entre os dois. O grande mistério e o grande espírito, eles são completos em si, mesmo únicos e interdependentes um do outro. O grande mistério criou o grande espírito para direcionar a corrente criativa dos unimundos, que englobam todos os universos e todos os níveis. Corrigindo aqui, o grande espírito seria a nossa centelha divina, nosso eu superior, né? Que eles falam unimundos, e a gente aqui tem uma linguagem a gente fala de realidades paralelas, né? Porque existem muitas realidades, eles falam unimundos. É uma linguagem diferente,
mas é tudo a mesma coisa. Então, assim, o que tá dizendo aqui? Que o grande mistério, que seria Deus, na nossa linguagem, criou também o grande espírito, que seria o Espírito Santo, na linguagem de muitos religiosos, e que seria a centelha divina em nós, né? Porque eles falam, em cada núcleo existe ali o grande espírito, que seria a fonte da criação, que nos ajuda a criar aquilo que a gente quer cocriar, né? A nossa realidade. Por isso que fala aqui, princípio criativo, e são interdependentes um do outro, que não são a mesma coisa, que eles estão querendo dizer que o grande mistério e o grande espírito são diferentes. E o grande mistério criou o grande espírito para direcionar a corrente criativa dos unimundos, né, que eles falam. Todos os tipos de compreensão, todos os gêneros da vida e todos aqueles que querem obter respostas prontas para os seus questionamentos sobre o grande vazio, nós dizemos que a chave é a seguinte: o grande mistério não necessita ser decifrado, ou seja, Deus não tem que ser entendido, compreendido. À medida que vamos explorando e compreendendo o mistério, aprendemos que mais e mais continuam sendo criados para ter a oportunidade de evoluir e de tentar elucidar todas as questões. Que o grande mistério seria tudo que há no mundo, né? Tudo que existe no universo. Não precisa ser entendido. Mas a gente vai buscando e nessa busca a gente também vai evoluindo. Aqui diz... Então, eu vou tentar resumir um pouco, porque é bem grande. Isso aqui é um ensinamento, tá? De como eles enxergam a fonte original, de como eles enxergam o grande mistério aqui para falar de Deus. Eu vou tentar resumir a gente para aplicação, mas aqui eles falam: a raça vermelha, que é uma raça lá, ela possui uma visão muito abrangente e amplificada da fonte original da criação e da tradição oral dos nativos americanos. E ela vem propagando há milhares de anos que cada partícula da criação, assim como toda qualquer forma de vida individualizada, é uma expressão do grande mistério. Então, todo esse ensinamento aqui, que tem 3 páginas enormes aqui, eu vou adentrar nesse conhecimento, mas só para resumir aqui, porque eu já entendi o que eles estão querendo dizer. É para a gente entender, e eles já falaram aqui, que tudo que existe no mundo criado pelo grande mistério, que seria Deus na nossa linguagem, tem uma partícula, né? Aqui fala, tudo tem uma partícula divina. Tudo tem uma centelha divina, porque foi criado por Deus. Assim como você vem da sua mãe e do seu pai, você vem com o DNA deles ali, nós também viemos com uma partícula divina de Deus, que seria o grande espírito, para cocriar os nossos sonhos, para cocriar os nossos desejos. Aqui é isso que eles estão falando aqui, né? Aí eles dizem: os brancos europeus possuem uma ideia de Deus bastante primitiva, ou seja, tentar conceituar isso, de conceituar o grande mistério, isso veio dos povos brancos, né? Eles falam. E a raça vermelha, só para corrigir aqui que eu falei, é uma raça lá, eu não quero deixar assim no vazio. São tribos, né? Comunidades, tribos indígenas, e tem uma que se chama raça vermelha. Aí aqui eles falam que os brancos começaram a entender as línguas dos nativos norte-americanos. A partir daí eles tentaram conceituar o pensamento indígena relativo ao grande mistério. E isso não pode ser conceituado, como eles falam, né? E aqui eles dizem: os brancos possuem uma ideia de Deus bastante primitiva, como eu falei, e a maior parte dos europeus acreditava que em um Deus que tivesse características humanas. Era assim que os brancos acreditaram em Deus, né? Eles falam aqui. Por quê? Porque conceituaram, né, o grande mistério, como eles dizem, e colocaram essas características humanas que não tem como, porque seria limitar, né? E de um Deus punidor, julgador, que castiga, certo? E que tá fora de nós, muito longe, que a gente tem que, sério, como se a gente tivesse assim que se esforçar muito para se conectar
com Deus, sendo que Deus, ele tá em nós, em cada um de nós. É só a gente acessar essa energia que já existe em nós, porque somos da fonte criadora, primordial. Então, eles dizem aqui, né, que como na religião eles falam Deus, Jeová, outros nomes aí, eles conceituaram Deus e colocaram um monte de dogmas, crenças religiosas em cima da palavra Deus, em cima desse nome. Como os índios lá norte-americanos e essa raça vermelha, eles não falavam Deus, eles chamavam de fonte criatura, mas eles acreditavam em Deus, mas na linguagem deles. E aí eles começaram a dizer que eles eram pagãs, que eles não tinham religião, que naquela época quem não tinha religião era considerado do inferno, né? Então, se sabe toda a história. Então aqui eles falam que são culturas diferentes, né? Eles vêm já com ensinamentos deles, com a forma de enxergar o Criador, respeitando muito mais que a gente, muito mais do que as pessoas, muitos cristãos religiosos que adoram pregar esse moralismo de Deus, mas não respeitam a natureza, né? E eles, muito mais que a gente pode imaginar, respeitam, porque eles acreditam que o sagrado tá na natureza, que tudo é sagrado, né? Então eles têm um enorme respeito pela vida, né? Por tudo. Coisa que, sério, se perdeu totalmente, né? E aí eles falam aqui, os missionários que vieram salvar a América Nativa se assustaram, porque achavam que essa raça vermelha era pagã. Os índios americanos não conheciam toda a Bíblia, né? Eles não estavam assim, porque a Bíblia também foi uma coisa muito distorcida, que a gente sabe. Certos ensinamentos ali da Bíblia foi muito, enfim. O aspecto da criação manifestado do grande mistério constitui partes sagradas de um só. E todos estão aqui para servir e serem honrados através desse serviço. Os nativos americanos não adoram ídolos, mas utilizam objetos de cura sagrada de seus totens e objetos que servem para lembrar que todos os parentes estão aqui para ajudar na nossa evolução e nesta caminhada sobre a Terra. E a raça vermelha considera o grande mistério uma força vital que rege toda a criação, e não um Deus furioso, irado e cheio de inveja. O grande espírito, por sua vez, é visto como uma força criativa, né, que atua dentro do grande mistério e que alimenta incessantemente toda a criação. Na sabedoria seneca, se limita o grande mistério do gênero de forma de textura ou cor ou intenção. Aquilo que eu falei, né, no início ali, sem nem ter chegado aqui, que muito se fala em Deus, né, e prega todo esse moralismo, e quando, na verdade, usam Deus como características humanas de um Deus punidor, que castiga, que nos condena, né? Enfim, toda uma distorção aí. E o grande espírito seria, então, seria o Espírito Santo, seria a centelha divina, seria a nossa centelha divina, né? O eu superior, o nosso eu divino em nós. E aqui a aplicação da carta, ela fala assim: a carta do grande mistério nos diz que a fonte original é a criadora de todas as formas de vida e nós somos criados à sua semelhança. Então nós somos co-criadores, né? E eles dizem, a gente é responsável por todas as coisas que nos acontecem, tanto boas como ruins, alegrias, tristezas. E ao receber essa carta, essa carta ela tem um portal, ó, pode ver, é um portal. Ou seja, você pode atravessar esse portal a hora que você quiser. Nós, né? Ao receber essa carta, você está sendo, né, chamado a dar graças por todas as lições de vida. Através dessa atitude de gratidão, podemos transformar nossos problemas em valiosas lições de crescimento e podemos aprender a evoluir através da dor. Concentre-se bastante na sua própria capacidade criativa e conseguirá transformar qualquer situação. Então, assim, a gente agradecer
todos os aprendizados. Enxergar isso como algo que está nos levando mais para perto daquilo que a gente precisa. Eu não concordo que a gente precisa aprender através da dor, mas a gente é condicionado a aprender através da dor. A gente está aqui para desconstruir isso, né? E aqui eles falam pra gente usar a nossa força criativa para criar o que a gente quer, porque a gente usa muito o nosso poder criativo, da nossa centelha divina, que a gente tem toda essa energia vital para criar a nossa realidade, a gente usa para fazer totalmente o contrário. Entende? A gente usa o nosso poder criativo para, às vezes... Então, a gente fica mais olhando para tudo aquilo que a gente não quer e dando muita atenção para aquilo e sofrendo muito aqui na mente, ao invés da gente usar o nosso poder criativo ao nosso favor. E aqui fala, é possível que você descubra haver chegado no momento de deixar os sentimentos de culpa de lado, vencer a timidez, parar com a alimentação e tomar as rédeas da sua vida em suas próprias mãos. E o papel de vítima se adapta bem às duas pernas. As duas pernas, eu acho que eles falam do ego, né? Eu acho que é como eles se referem ao ego. Fomos criados à imagem de um Criador infinito, portanto, somos co-criadores. De qualquer maneira, o grande mistério continuará nos surpreender e desconectar cada vez que tentarmos decifrá-los. Então, basicamente, aqui tá falando que ao invés da gente ficar lamentando, sofrendo, nos colocando naquele lugar, tipo, todo mundo consegue, só eu que não, que é a vítima, né? Por que comigo? Que isso? Lamentação. Ao invés da gente pegar essa energia, que é uma energia vital, uma energia de vida, pra sofrer e pra lamentar, pra gente usar pra criar o que a gente quer. Ai, uma coceira no meu nariz, assim, ó, sério, acho que eu tenho energia pólen, né? E essa época é a época já espirrei um monte de vezes. Então, aqui fala, de qualquer maneira, o grande mistério, ele vai nos surpreender cada vez que... vai nos surpreender, no caso, né? Se a gente tentar decifrá-lo. E aqui fala, né? Para com a tagarelice mental e escute a fonte. A fonte original, né? E o caminho sagrado da beleza, ela consiste em experienciar o mistério da vida, deixá-lo fluir através de nós, sem nos preocuparmos e controlar os resultados do alto de uma torre de comando, né? No caso, ou seja, a gente não tem que ficar tentando controlar o resultado. A gente apenas tem que cocriar o que a gente quer, né? Pensar naquilo que a gente quer, plantar nossa semente lá no solo e deixar lá e ter a certeza que aquilo vai nascer. Não no nosso tempo, que seria isso que eles falam de controlar numa torre do alto. Eles têm uma linguagem diferente de falar e esse livro ele é todo traduzido, né? Mas seria isso, não tentar controlar o resultado, soltar, deixar que as coisas no tempo certo elas vão acontecer. Quando a gente estiver preparado, a gente vai receber o que a gente veio para receber. Então, é uma carta que fala de retomar o nosso poder pessoal também, né? Poder pessoal de saber que somos capazes de criar o que a gente quer, de realizar os nossos sonhos e de usar a nossa energia criadora para isso. Eu venho recebendo direto cartas que falam disso. Pense nos seus sonhos, mentalize o que você quer. A carta do mago, a carta do carro, toma as rédeas da sua vida. Pense naquilo, né, nos seus sonhos e fique e mentalize, porque você é capaz de cocriar o que você deseja. Enfim, muitas cartas que vêm falando isso. E não é à toa. E aí agora saiu essa do grande mistério falando, né, mais uma vez, para lembrar que o poder tá nas nossas mãos. Certo? Então vou encerrando por aqui. O vídeo ficou mais longo do que eu imaginava. Mas é isso, basicamente a gente
retornar à fonte original seria entender que a gente consegue, né? Tem um livro que eu até ia começar, tá aqui, por sinal, ele tá bem na minha frente. Peça ser atendido. Do Esther e Jerry Hicks. Aprendendo a manifestar os seus desejos. Eu quero ver se eu inicio começar a gravar vídeos desse livro aqui. Eu tô me preparando para isso. Em breve eu acho que eu irei. Que tem muitos ensinamentos aqui pra gente criar criar nossos sonhos, nossos desejos. E eu vou começar a